Boa noite, Arthur, tudo bem? Se me permite, eu vou tentar fazer 2 perguntas aqui. Claro. A primeira coisa que eu queria abordar com você 2 gols da Caroline. Hoje teve o passe da Marta e a gente percebe ali uma passagem de bastão. Eu queria ouvir de você o quão importante é essas 2 jogadoras juntas nesse momento da seleção e a importância principalmente da Caroline no seu time hoje, o quanto ela agrega física e também por ser capitã hoje, né, da partida. E a segunda pergunta, que é inevitável, a Ari fez um desabafo com a gente ali no pós-jogo sobre as condições que a competição está sendo levada. E eu queria ouvir de você o quanto isso prejudica o desenvolvimento do Brasil, do futebol sul-americano, principalmente pensando que a gente tem uma Copa do Mundo feminina para acontecer em 2027 por aqui. Muito obrigada. Bom, sobre a Marta e a Quero, realmente elas têm um entrosamento que vem crescendo, já se conhecem há bastante tempo, né? Acho sim que é uma passagem, né, de bastão, mas ninguém é igual a ninguém, né? Igual a Marta, acho muito difícil ter alguém que consiga os números que ela tem, a história que ela tem, e nem a Quero precisa ser igual a Marta, a Quero tem que ser ela. Eu vejo ela muito à vontade agora na seleção brasileira, com um condicionamento físico, né, bem melhor, já mais perto de tudo que ela pode fazer no momento, mas ela ainda tem muito a crescer, assim como todas as outras jogadoras. É jovem ainda, absorve sim o que a Marta traz para ela, cobra ela também, a Martinha. A Marta ajuda o grupo inteiro, não só a Quero, né, todas as jogadoras. Mas acho interessante, né, não só a faixa hoje, que para mim isso não significa tanto, né, mas a gente tem um grupo aí, pelo menos umas 6, 7, que a gente identifica como lideranças, né, que podem usar a faixa de capitã. Hoje, como a Angelina também não estava, né, nem a Marta no time titular, a Quero foi. E acho que fez um ótimo jogo, assim como algumas outras jogadoras. A cobrança da área, eu não vi o desabafo, né, na verdade, não uma cobrança. Eu acho que é legal ser um desabafo mais do que uma cobrança, porque não é a gente que tem que cobrar que os responsáveis por fazer futebol façam, né, o trabalho deles, né, da melhor maneira como essas atletas fazem em campo, e eu procuro fazer o meu todos os dias também ao meu máximo. E valorizando, respeitando, né, o ambiente, o cenário que a gente está. Eu não sei exatamente o que a Ari falou, mas posso te dizer que, como disse na coletiva anterior, a questão do aquecimento me preocupa muito, porque hoje, por exemplo, a gente teve uma jogadora que, no final do aquecimento, sentiu ali uma possibilidade de ter alguma coisa muscular, mas foi feito os testes, tudo. Mas o que eu penso é a outra jogadora que não aqueceu, porque não tem espaço para aquecer, se ela precisa ser trocada em cima da hora, ela vai entrar em campo sem aquecimento, porque o lugar não cabe às 23 às 20 para aquecer de linha, né? E vão aquecer mal. As que começam também não aquecem para futebol, né? Então essa é uma condição que para mim tem sido até preocupante para a saúde das jogadoras. E obviamente para o jogo, porque quando as duas equipes não aquecem no campo, demoram a pegar. Talvez a gente vê aí muitos erros de passe de todas as equipes, né, especialmente no primeiro tempo. Pode ser que isso, eu penso, né, que isso influencia muito, não ter um aquecimento dentro do campo. E outra coisa que eu acho importante dizer, pensando no jogo de hoje e também no jogo anterior, é em relação aos acréscimos, né, e o número de tempo de bola rolando. Isso realmente é algo que, para a gente melhorar o futebol sul-americano, nós precisamos ter um pouco mais de cuidado. Perguntei à árbitra, que é uma boa árbitra, no final do jogo, sobre qual o critério, né, porque a FIFA recomenda 60% de bola em jogo, né, e hoje a gente teve no segundo tempo 32% de bola em jogo. E no primeiro tempo um pouco mais, 38%, abaixo de 40% no primeiro tempo e 32% no segundo, de porcentagem de bola em jogo. Então, assim, isso é muito ruim para o futebol, né?
E também pode ser que seja determinante, inclusive, para quem classifica em primeiro ou segundo num grupo, ou seja, influencia tecnicamente, porque a gente sabe que o saldo de gols pode influenciar. Então, né, tem que se ter aí um critério claro, né, e objetivo no sentido, estamos fazendo diferente da FIFA e o porquê fazemos diferente da FIFA, como foi nos Jogos Olímpicos. Segundo tempo, teve um jogo contra a Espanha que teve quase 60% de bola rolando e teve 15 minutos de acréscimo, hoje 5 e ainda com uma expulsão, não acrescenta, enfim. Eu estou só colocando as coisas aqui com muita tranquilidade, com a experiência que eu tenho, com quase 20 anos trabalhando no futebol de mulheres, para que as coisas melhorem, né? Como você disse, a gente tem uma Copa do Mundo que vai ser no Brasil, mas que representa o nosso continente sul-americano, e que é importante estarmos todos juntos para fazermos essas reflexões, cobrar quem tem que ser cobrado, e eu estou à disposição para ajudar, né? Sempre como fiz, mas colocando esses pontos de alertas que têm sido muito preocupantes para mim, mas tentando deixar as jogadoras, né, com o foco certo, e elas estão muito focadas. Acho que a gente fez um jogo melhor hoje em todos né, os aspectos, e a gente vai seguir, né, forte também, pensando no nosso objetivo aqui, que é ser campeão. Muy buenas tardes, profe. Paula Bonilla de QF Producciones. Profe, la selección brasileña, la favorita a ganar la Copa América, 2 partidos consecutivos ganados aquí en el estadio de Gonzalo Pozo Ripalda. ¿Cómo le analiza el próximo rival de la escuadra brasileña y pensar también al llegar a una posible final con la escuadra verde amarela? Muchas gracias. Agora a gente não está pensando em final, né? Claro que o nosso objetivo, como já falei várias vezes aqui, é que o Brasil seja mais uma vez campeão, mas eu também entendo que cada edição é mais difícil, né? Porque as equipes têm evoluído muito. Estou contente por 2 vitórias, acho que evoluímos, né? Não acho, tenho certeza que evoluímos em relação à primeira partida. Acho que acontecem algumas coisas muito diferentes do normal, né, do que as atletas estão acostumadas, como a linha de impedimento, que a Venezuela tinha feito, a Colômbia voltou a fazer, mas acaba sendo uma situação que o jogo também para por isso, mas não nos traz nenhum problema defensivo, né, praticamente, porque a Bolívia não conseguiu chutar nenhuma bola no gol, nós chutamos 27, acho que 13 no gol, melhoramos o aproveitamento de passes, algo para perder de menos, né, que conseguiu parar um pouco mais o jogo, mas eu respeito e entendo que cada um tem a sua estratégia. A Bolívia tem atletas muito dedicadas, e vejo o crescimento do futebol boliviano também, e esperamos que todos cresçam, né? Então estou satisfeito por enquanto. Em termos de resultado, de performance e desempenho, a gente precisa jogar mais para vencer, as atletas sabem disso. E acredito que no terceiro jogo, como eu disse, já bem mais adaptadas às características da competição e à cidade, o clima, né, a altitude, eu acredito que a gente vai ter jogos mais competitivos, melhores, e a seleção vai evoluindo cada vez mais. Mister, ¿cómo está? Soy Mauricio Cantos de El Informador Deportivo y ENSI Comunicaciones de Guayaquil, de Ecuador. Bueno, aquí su hoja de vida es espectacular, ¿eh? Usted dirige a esta selección del 2023, ha conquistado 4 títulos a Conmebol Libertadores femenina, 5 el Brasileirao, femenino Serie A1 y 3 de Campeonato Paulista, entre otros logros. Y siempre usted va mucho más allá. Veía yo el partido y usted le exigía más a sus jugadoras cuando ya iban 3 goles. No es que digo que los técnicos se acostumbran a ganar 1 o 2-0, pero usted quería mucho más. ¿Por qué, profesor? Si estaban rindiendo acorde a lo que usted había trabajado, quería más goles y más goles. Sintetiza su trabajo para demostrar de que son más fuertes en esta Conmebol Copa América Femenina que se está realizando acá en Quito. Bom, brasileiro foram 6, viu? Não foram 5, foi um a mais. Mas é algo que eu acredito que nós temos que construir sempre com as atletas, que é
aproveitar ao máximo todo o tempo de trabalho, né? Então, não importa que o jogo está 3-0, a gente tem muita coisa a tirar e evoluir em um jogo de 3-0. Eu disse antes da partida, eu reconheço, valorizo muito o trabalho da Bolívia, da comissão técnica, das jogadoras, né, o quanto é difícil para elas, né, as condições, muitas vezes, do futebol feminino. As nossas atletas brasileiras têm uma condição melhor nos clubes que elas estão, né? Então a gente tinha uma obrigação de vencer o jogo, mas não só vencer, como vencer me interessava muito, né? Então, especialmente no começo do jogo, algumas decisões, situações de plano de jogo que a gente tinha conversado que deveria ter sido melhor executado, mas crescemos, as atletas foram entendendo, foram melhorando, e a persistência até o final, a característica de uma equipe que vai conseguir, em outro momento de dificuldade, poder fazer um gol no final, virar uma partida, ou não tomar um gol no final, né? Elas se habituarem com isso. A atleta, quando ela perde um objetivo no jogo, por uma questão de placar, ela está abaixando a sua performance, né? Está deixando de trabalhar no seu melhor, né? De entregar o máximo, de evoluir o máximo. Então, é assim que eu penso, não sei exatamente como cada treinador pensa, mas eu vi que isso é uma característica, um valor muito importante para construir equipes vitoriosas, como tenho sido feliz de liderar, né, como você disse.